A sessão da tarde vai começar agora com um vídeo musical. O vídeo mostra como podemos imitar Jesus, por ensinar outros a adoração pura. Convidamos todos a assistir ao vídeo em silêncio e aproveitar a apresentação. Ó Jeová, eternamente grato eu sou. O teu Filho tu nos deste no teu grande amor. Agora tua amizade posso ter. Posso receber. Muito obrigado, ó Jeová, por esse ato de amor, o sacrifício feito por teu Filho nos salvou. A salvação distante parecia estar, não havia esperança do mal acabar, até Jesus de coração se oferecer, seu sangue derramou e vida podemos ter. Muito obrigado, ó Jeová, por esse ato de amor, o sacrifício feito por teu Filho nos salvou. Muito obrigado, ó Jeová, por esse ato de amor, o sacrifício feito por teu Filho nos salvou.
filho, por amor querer te servir e fazer a tua vontade, teu propósito cumprir. Foi fiel, mostrou lealdade, sempre amou te obedecer. Defendeu com zelo a verdade, também quero assim fazer. Ó Jeová, és meu viver, te agradar é o meu prazer. Sou tão feliz por te servir, tua vontade vou fazer. Ó Jeová, és meu viver, minha esperança, meu poder. O teu amor me transformou, tua vontade vou fazer, é o meu prazer. Quanto mais vou te conhecendo, mais eu sinto que é ser feliz. Como eu amo, Pai, a verdade, ensinar o que aprendi, e com meus irmãos lado a lado, vamos juntos te louvar. Do teu nome sou testemunha, meu melhor é teu Jeová. Ó Jeová, és meu viver, te agradar é o meu prazer. Sou tão feliz por te servir, tua vontade vou fazer. Ó Jeová, és meu viver, minha esperança, meu poder. O teu amor me transformou, tua vontade vou fazer, é o meu prazer. Pra ti eu vou viver. Chegamos à última sessão do nosso congresso. O programa da tarde vai aumentar a nossa gratidão pelo privilégio de participar na adoração pura. Convidamos todos a se levantar para cantarmos juntos um cântico que nos lembra sobre a importância de ajudar outros a também adorar a Jeová de modo puro. O cântico 77, chamado Luz no Mundo Sombrio. Repetindo, cântico 77.
Com a vinda de Jesus como o Messias, Jeová estabeleceu novos padrões para a adoração pura. O que Jesus falou sobre o papel que ele teria na adoração pura? Como os seguidores de Jesus reagiram? Convidamos você a assistir ao episódio 3 de A História e o Ministério de Jesus com o tema Eu Sou Ele. Pare de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um líder dos judeus. Ele veio a Jesus à noite. Rabi, sabemos que o Senhor veio como instrutor da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar esses sinais que o Senhor realiza, a menos que Deus esteja com ele. Eu digo com toda certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Como um homem pode nascer quando já é velho? Não é possível entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez. Não é mesmo? Eu digo com toda certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante porque eu disse que vocês têm de nascer de novo. O vento sopra para onde quer e se escuta o som dele, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasce do Espírito. Como isso é possível? O Senhor é instrutor de Israel e ainda não sabe essas coisas? Eu digo com toda certeza, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o testemunho que damos.
Se eu falei de coisas terrenas e mesmo assim vocês não acreditam, como acreditarão se eu falar de coisas celestiais? Além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem exerce fé nele não será julgado, mas quem não exerce fé nele já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. Então esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. A história e o ministério de Jesus. Eu sou ele. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a zona rural da Judeia. Ali ele passou algum tempo com eles e batizava. Mas João também estava batizando em Enom, perto de Salim. Porque havia ali uma grande quantidade de água e as pessoas iam a ele e eram batizadas. Nessa época, João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então os discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a purificação. Rabi, o homem que estava com o senhor do outro lado do Jordão, de quem o senhor deu testemunho, está batizando e todos estão indo a ele. Um homem não pode receber nenhuma coisa, a menos que seja dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo.
mas fui enviado na frente dele. Quem tem a noiva é o noivo. Mas quando o amigo do noivo está por perto e o ouve, tem muita alegria. Alegria por causa da voz do noivo. Por isso a minha alegria ficou completa. Ele tem de continuar aumentando. Mas eu tenho de continuar diminuindo. Aquele que vem do alto está acima de todos os outros. Quem é da terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos os outros. Ele dá testemunho das coisas que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as declarações de Deus. Porque Ele não dá o Espírito de forma escassa. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Herodes, anteriormente, havia mandado prender João. E o havia amarrado na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque tinha se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é permitido que o Senhor tenha a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias nutria ressentimento contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes tinha temor de João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Sempre que o ouvia, ficava perplexo, sem saber o que fazer. Contudo, o ouvia com prazer. Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido falar que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Mas era necessário que passasse por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho, José. De fato, ali ficava o poço de Jacó. E Jesus,
cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da 6ª. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Pode me dar água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana? Porque os judeus não têm tratos com os samaritanos. Se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem te diz, me dê um pouco de água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. O senhor não tem nem mesmo um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde tira, então, essa água viva? Será que o senhor é maior que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele com seus filhos e rebanhos? Quem beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu der, nunca mais ficará com sede. Mas a água que eu der se tornará nele uma fonte de água que jorra para dar vida eterna. Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha sede, nem precise mais vir aqui para tirar água. Vá chamar seu marido e volte para cá. Eu não tenho marido. Você está certa em dizer não tenho marido, pois você teve 5 maridos. E o homem que você tem agora não é seu marido. Você disse a verdade. Vejo que o senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês dizem que as pessoas devem adorar em Jerusalém. Acredite em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Mas ainda assim, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, dirá abertamente todas as coisas a nós. Eu sou ele, que estou falando com você. Bem naquela hora, os seus discípulos chegaram e ficaram surpresos, porque ele estava falando com uma mulher. Naturalmente, ninguém perguntou: "O que o senhor está procurando?" Ou
Por que está falando com ela? Então a mulher deixou seu jarro de água, foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me diz tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Rabi, coma. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe algo para ele comer? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Escutem o que eu digo. Ergam os olhos e observem os campos, que estão brancos para a colheita. Desde já o ceifeiro está recebendo o salário e ajuntando frutos para a vida eterna, para que o semeador e o ceifeiro se alegrem juntos. Pois nesse respeito é verdadeira declaração. Um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu os enviei para colher aquilo em que vocês não trabalharam. Outros trabalharam arduamente, e vocês se beneficiaram do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade depositaram fé nele, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Portanto, quando os samaritanos chegaram a ele, pediram que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Assim, muitos outros creram por causa do que ele disse. E disseram à mulher: não é mais só por causa do que você disse que nós cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse homem é realmente o Salvador do mundo. Depois desses 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus, porém, dizia que um profeta não recebe honra na sua própria terra. Portanto, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que ele havia feito em Jerusalém na festividade. Pois eles também tinham ido à festividade. O tempo determinado já chegou, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Então ele foi novamente a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um funcionário real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando esse homem ouviu que Jesus tinha saído da Judeia para a Galileia, ele foi até Jesus e pediu que descesse para curar seu filho, pois ele estava morrendo.
A menos que vocês vejam sinais e milagres, nunca acreditarão. Senhor, por favor, venha antes que meu filhinho morra. Pode ir. Seu filho está vivo. O homem acreditou nas palavras que Jesus disse e foi embora. Enquanto estava indo, seus escravos foram ao encontro dele para dizer que seu menino estava vivo. Então ele perguntou a eles a que hora ele tinha melhorado. A febre o deixou ontem, às 7h. O pai percebeu então que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito a ele: seu filho está vivo. E ele e todos os da sua casa creram. Essa foi a segunda vez que Jesus realizou um sinal depois de voltar da Judeia para a Galileia. Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado. E segundo seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, entregaram a ele o rolo do profeta Isaías. E ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Com isso, enrolou o rolo, o entregou de volta ao assistente e se sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam atentamente fixos nele. Hoje, essa passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. E todos começaram a falar bem dele e a se maravilhar com as palavras cativantes que saíam da sua boca. Esse é o filho de José, não é mesmo? Sem dúvida, vocês aplicarão a mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Faça na sua própria cidade o que ouvimos dizer que foi feito em Cafarnaum. Eu digo a vocês que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Garanto a vocês que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Mas ele não foi enviado a nenhuma delas. Apenas a uma viúva de Sarefá, na terra de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta.
mas nenhum deles foi purificado. Apenas Naamã, o sírio. E todos os que ouviam essas coisas na sinagoga ficaram cheios de ira e se levantaram e o conduziram às pressas para fora da cidade. E o levaram à beira da montanha em que a sua cidade se situava. A fim de lançá-lo para baixo. Mas ele passou pelo meio deles e seguiu o caminho. Além disso, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nas regiões de Zebulão e Naftali, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta. Ó terra de Zebulão e terra de Naftali, ao longo da estrada do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. As pessoas sentadas nas trevas viram uma grande luz. E quanto aos sentados numa região de escuridão mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. Em certa ocasião, a multidão se apertava em volta dele para escutar a palavra de Deus. Ele estava à beira do lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos atracados à beira do lago. Mas os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu a ele que o afastasse um pouco da terra. Então se sentou e do barco começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, ele disse a Simão: Vá para onde é fundo e abaixem as suas redes para uma pesca. Instrutor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada.
Mas como o senhor pediu, abaixarei as redes. Quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que suas redes começaram a se romper. Então fizeram sinal para os seus sócios no outro barco para que se aproximassem e os ajudassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos. De modo que esses começaram a afundar. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos joelhos de Jesus. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois tanto ele como os que estavam com ele foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Pare de ter medo. De agora em diante você apanhará homens. Assim levaram os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e os seguiram. Sigam-me, e os farei pescadores de homens.
Que emocionante saber que estamos participando no mesmo trabalho de Jesus e seus discípulos fizeram no primeiro século. Vamos nos levantar e cantar o Cântico 20, que fala sobre a nossa gratidão pelo que Jeová fez por nós ao enviar seu Filho. O cântico com o tema Jeová nos deu o seu melhor. Depois do cântico, poderão continuar de pé para ouvir alguns anúncios. Repetindo, Cântico 20.